Olá, eu gostaria de fazer um comentário para algumas pessoas refletirem na internet sobre algumas coisas que não é a fé. Não é a fé na pessoa viva, ressurreta, o nosso Cristo vivo, que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, o Pai, e fala conosco por intermédio da sua palavra escrita e do teu Divino Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito do Santo, o Espírito de Deus. O Deus vivo, o Deus o qual o mundo não conhece. Os ídolos não têm fôlego de vida, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, mãos e pés, mas não apalpam e não andam. Nada podem fazer, nada podem responder. Todavia, muitos não têm se achegado com sinceridade à pessoa de Jesus Cristo, porque eles não querem uma mudança de vida. Eles querem sim que as coisas na sua vida tendem a melhorar, prosperar financeiramente, querem que as suas vidas melhorem, que eles sejam curados, que eles sejam restaurados em seus relacionamentos, na sua vida familiar, conjugal, no convívio, que sejam abençoados em status, posição, patamar, em lugares que Deus lhes abençoe abrindo seus próprios negócios, empresas que seja, que possuam bens materiais aqui nesta terra, né, que vivam muitos anos, que né, eles pensam, eles imaginaram que a fé na pessoa de Jesus Cristo é, é um misticismo, né? Eles pensaram que a fé é um ganho também. Eles pensam que a fé é uma fonte de lucro. Todavia, a palavra do Senhor, ela diz que sim, a fé é uma fonte de muito lucro. A piedade, né, o que é chamado, não um sentimento, a piedade, a pessoa piedosa, não, mas no sentido da fidelidade a Deus, de uma vida de piedade, de uma vida de obediência, uma vida voltada ao Senhor, uma vida em sinceridade, em amor às almas, né? Uma vida que se sacrifica em favor das almas, é o que é chamado de a vida piedosa, né? No Novo Testamento, é como se diz, a fé, a fidelidade no Senhor, ela não é uma fonte de lucro terrena, mas é sim uma grande riqueza espiritual. As coisas aqui da terra nós conquistamos com a graça do Senhor, com o favor do Senhor, com luta, com dificuldade, com oração, petição, se for assim da vontade do Senhor, Ele nos abençoa. E é da vontade do Senhor nos abençoar, basta crer e correr atrás. O Senhor da saúde abre as portas, o Senhor Ele providencia. Só que o que eu quero dizer é que algumas pessoas elas têm pensado que as suas vidas vão mudar do momento para o outro, e elas criam certas expectativas e não esperança, porque a palavra do Senhor, ela como uma revelação que vem desenrolando como um rolo que vai sendo desenrolado, é por isso que é necessário um empenho, a leitura bíblica é necessário um empenho na oração, no sacrifício, porque é agradável ao Senhor, sim, o sacrifício, isto é, a palavra do Senhor, ela fala que há uma peleja, uma batalha constante do nosso corpo, da vontade, dos desejos do corpo, que milita contra as vontades do Espírito, que quando levantamos as nossas mãos e nos rendemos a Cristo, e então confessamos a Ele com a nossa boca publicamente e cremos com o nosso coração, conforme está escrito nos textos de Paulo, que nisto consiste a palavra da salvação. Então, a salvação ela é garantida espiritualmente, porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário
para salvar o homem. Ele abriu uma porta que homem algum poderia abrir por intermédio de algum mérito, homem algum poderia abrir por intermédio de alguma obra, de algum feito, porque nenhuma carne pode se justificar, se tornar justo diante de Deus, ao ponto de dizer: olha, eu vivi a minha vida desta forma e por isto eu estou aqui e eu quero entrar no seu deleite celestial, ó Pai. Não, nenhuma carne se justificará. Mas por que que eu estou dizendo isso? É para mais fazer muitas pessoas que já deveriam ter saído, né, de uma condição de achar que as coisas espirituais, que as coisas da palavra do Senhor, elas são como que um meio místico, como por exemplo, se eu orar desta forma, se eu repetir desta forma, se eu decretar com a minha palavra, se eu jejuar, se eu pronunciar o nome do Senhor, né, nas línguas bíblica, um tanto de coisas que não é o fundamento, não é aquilo que foi estabelecido por Deus, porque as coisas de Deus elas são muito levado a sério, né? Nós vivemos aqui presos neste mundo físico, pela nossa alma comum, né, que está ligado à vontade do corpo, né, como está escrito na palavra do Senhor, que nós devemos abdicar da nossa vontade, do nosso eu. Jesus ele falou, olha, negue-se a si mesmo. Ele estava falando, negue a ti mesmo, negue a você mesmo, no sentido de deixar o que você aprendeu, tudo o que você pensa e acha que a palavra do Senhor, ela fala para nós negarmos a nós mesmos, negar a nossa vontade, negar a cobiça, a concupiscência, os desejos desenfreados da carne, negar a nós mesmos em prol de um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais pessoal com Cristo, né? Porque nós não temos um Senhor, um sumo sacerdote, né? Um dono que nos comprou por intermédio do seu sangue, que está muito longe, assentado à direita de Deus o Pai nos céus dos céus, né? E que não possa ouvir quando eu clamo, que não possa é, ouvir aquilo que realmente eu necessito. Existe uma diferença entre aquilo que eu necessito daquilo que eu preciso. E muitas das vezes nós aceitamos a Cristo por causa do nosso próprio querer, porque eu quero, porque eu pensei que seria assim, porque eu criei expectativas e não é desta forma. A vida que Cristo ele nos dá é muito diferente do que nós imaginamos. A palavra de Deus nos diz sim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é necessário amar a Deus acima de todas as coisas, é necessário amar a Deus acima dos meus próprios desejos, acima dos meus próprios sonhos, acima das minhas próprias vontades, do que eu penso, do que eu acho, do que eu quero. É necessário amar a Deus acima do pai, acima da mãe, acima dos irmãos de sangue, acima dos familiares, dos cônjuges. É necessário amar a Deus acima dos filhos, é necessário amar a Deus acima de tudo, para que eu possa ter um relacionamento com Deus. E isto por meio de Jesus Cristo. É o que nós, muitas das vezes, o que, que nós pensamos? Que Deus ele se encontra muito distante. Deus ele está nos céus e não pode me ouvir, principalmente porque eu sou um pecador. Então, para que eu vou orar? Ou então, quando eu começo a orar, eu já penso, eu não vou ser atendido. E não vai mesmo. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia Sagrada, ela mesmo diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé que Deus vai me ouvir, então é perca de tempo, realmente, eu estar orando. E eu não estar orando, eu estou pecando. E eu estar orando e não estar crendo, eu também estou pecando. Conforme diz a palavra, que tudo que é feito sem fé é pecado. Então, eu gostaria assim de estar falando estas palavras que eu senti, porque realmente eu sinto que há pessoas que vão precisar de ouvir estas palavras e Deus ele sabe
Exatamente. Pode ser muitas vezes um banho de palavras diretas, de palavras reais, verdadeiras, mas só que estas palavras elas vão adentrar na consciência, elas vão iluminar a tua consciência e você vai começar a pensar de forma diferente. Por quê? Porque muitas pessoas elas pensam, olha, eu aceitei Jesus, eu levantei as minhas mãos para o céu numa emoção, né, num culto onde tinha muito louvor, eu estava chorando muito, aquela coisa toda, e eu pensei que dali em diante iria mudar a minha vida, mas só que os dias foi se passando e eu fui percebendo que na realidade não mudou nada. O problema não estava e nunca esteve em Jesus. O problema está em nós, nas nossas próprias expectativas. Não existe um estalar de dedo e tá tudo ok. Não existe eh, eu vou levantar minha mão e isso é o que importa. Eu vou confessar Cristo com os meus lábios, mas o meu coração ele não creu. Eu não tenho a intenção de aplicar a obediência da palavra, de ir contra o mundo e tudo que o mundo vai contra mim, porque eu vou acabar indo na contramão do mundo. O mundo vai me perseguir, o mundo, as pessoas que dizem ser os meus amigos vão me abandonar, vão me esculachar, vão zombar de mim. Então, tudo isto eu tenho que deixar e tenho que seguir a Cristo. Eu não posso me constranger, eu não posso me magoar por conta de que alguém olhando para a minha situação venha a dizer, olha, você mudou muito e parece que você não mudou para melhor, parece que você mudou para pior. E às vezes nós acharmos que isto poxa, mas eu aceitei Jesus para ser uma pessoa melhor. No entanto, algumas pessoas estão dizendo que você não precisa do respaldo do mundo, você não precisa de elogio das pessoas. Agora a sua vida pertence a Cristo, a sua vida pertence a Jesus. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está à direita de Deus o Pai, intercedendo todo o momento pelas almas, pelas vidas, como sumo sacerdote, como o grande líder serviçal, o líder que se põe como um servo diante de seu Pai e Deus pela nossa vida, porque ele soube o que é sofrer, ele soube o que é padecer. Ele foi um homem de dores, ele sofreu todos os tipos de tentações e dificuldades que todos os seres humanos já sofreram para ele ter o porquê de adentrar na presença de Deus e falar: não, Pai, tenha misericórdia deles, tenha misericórdia daquele, tenha misericórdia daquela. Por quê? Porque eu sofri isso, eu padeci isso, eu sei como é que é na minha pele, na minha carne, foi difícil, não foi fácil. Eu jejuei, eu renunciei, eu me entalei, eu engoli muitas coisas, eu chorei, eu me sacrifiquei, eu fui esculhambado, eu fui zombado, eu fui traído, eu fui machucado. Então, Cristo, ele como sacerdote, um sumo sacerdote diante de Deus, ele intercede pela nossa vida sabendo e conhecendo realmente por experiência de vida. Então, o Pai Celestial, ele atende, ele ouve. Então, Jesus, ele enviando o seu Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito do Santo, o Espírito de Deus, para a nossa vida, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele faz isto, mas no intuito de que nós venhamos nos arrepender, trocar de rumo, de rota, deixar as coisas que estão nos prendendo aqui para nós não nos achegarmos mais a Ele, porque este mundo, ele é dominado pelos dominadores. Os dominadores deste século está escrito que existe tronos, dominadores, principados, potestades, e eles dominam o mundo, eles têm as suas legiões e eles enganam o mundo, eles mandam trabalhar em prol da moda, em prol de ideologias, nas leis, nas constituições, no meio até mesmo das músicas, das igrejas, inclusive. Então, o mundo em si, a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 12, o mundo é enganado pelo dragão, pela antiga serpente, os teus anjos que estão em regiões celestiais, muitas das vezes, né? Não somente na verdade da palavra,
na verdadeira palavra, como as regiões celestiais no segundo céu, como também eles adentram dentro de locais que está sendo cultuado o Senhor Jesus Cristo, que está sendo cultuado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, muitas coisas é feito aqui neste mundo para atrasar a vida do crente, como está escrito, reme o tempo, ou seja, alguém precisa ir lá e tomar aquele tempo de volta consigo. Por quê? Porque senão aquele tempo será perdido. E a Bíblia ela fala: reme o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, o tempo, conforme está escrito no livro de Pedro. Pedro, ele vem a dizer assim: olha, com o pouco tempo que lhes resta aqui nesta vida física, na carne, né, serve ao Senhor. Reme o tempo. Por quê? Porque tudo aqui vai passar, tudo aqui é vão. E muitas vezes Deus ele quer nos dar experiências, ele quer aumentar a nossa fé, ele quer fazer nós viver por fé, viver de fé em fé, de glória em glória, e isso depende de nós. Isso depende de nós, ele quer fazer nós crescermos, ele quer fazer nós irmos adiante dele, né? Ele quer fazer com que nós cresçamos na fé, com que nós tenhamos mais intimidade com ele, com que nós tenhamos mais amizade com ele. E o mundo é o nosso inimigo. Quando nós dizemos o mundo, é o sistema do mundo. Né? As pessoas, existe um combate de ideias. E nesse combate de ideias, as pessoas do mundo elas não sabem separar muitas das vezes. Elas não conseguem entrar num comum acordo e de respeito. Então elas têm o servo de Deus que é contrário ao sistema do mundo por seu próprio inimigo. Então elas têm a Deus por seus próprios inimigos. Então Deus também diz: o mundo é o meu inimigo. Por quê? Porque o mundo está no maligno, o mundo jaze. Quando nós vamos a um lugar onde a sepultura, lá está escrito, né, aqui jaze restos mortais de fulano de tal. Por quê? Porque ali a morte, aquela pessoa, o mundo em si, ele jaze no maligno, o mundo ele está morto no maligno, e Jesus Cristo ele veio para ressuscitar o mundo, para ressuscitar o espírito do mundo, como está escrito, porque nós estávamos andando para o abismo de passos largos, conforme está escrito, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nós estávamos mortos. Jesus ele falou: olha, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Você vem, porém me siga. Ele estava dizendo que no mundo há pessoas que estão mortas, mas elas estão andando, elas estão vivendo, mas elas já estão mortas. E o que, que ele veio falar? Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então há muitas pessoas que estão mortas, mas a partir do momento em que a palavra do Senhor lhes está sendo pregada e elas reverenciam e elas têm o temor de Deus e elas buscam humildemente, se humilhando profundamente pelo zelo da palavra de Deus, que é poderoso para ressuscitar o espírito humano dentro delas, então elas terão vida, conforme está escrito que nós estávamos mortos, éramos inimigos de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pelo que Cristo veio e ele sofreu a morte de cruz, ele sofreu a morte sendo culpado dos nossos pecados, enfermidades, e tudo que é ruim recaiu sobre ele, a fim de que fosse cravado na sua própria carne, ele condenasse o pecado na sua carne para trazer vida para nós. Por quê? Porque quando ele diz: agora vós estáis crucificados na carne com Cristo, pelo que quando Cristo ele morre, nós também agora estamos mortos para o pecado. Então o pecado ele não vai ter mais força sobre o nosso corpo mortal. E se o pecado ele está tendo força sobre o nosso corpo mortal, isto é porque nós não estamos sacrificando o nosso corpo mortal, porque nós não estamos nos colocando no altar do sacrifício, porque nós não estamos procurando aquilo como Paulo ele disse: olha, eu procuro fazer com que, por intermédio da minha pregação, eu não simplesmente salve aqueles com as quais
estou dirigindo a palavra, a pregação, mas também salve a mim mesmo, e isto esmurrando o meu corpo num simbolismo de dizer que ele ali também se sacrificava, ele fazia o possível para se abdicar da sua vontade, do seu eu, do seu querer, ali em jejum, sacrificando a sua carne, em oração constante, fazendo o bem, humilhando o seu próprio eu, para que então ali ele permanecesse crucificado com Cristo. Por quê? Porque Cristo crucificado é escândalo para os judeus, como está escrito: maldito aquele que fora pendurado no madeiro. Mas Cristo, ele foi retirado do madeiro. Cristo, ele foi sepultado. E Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. É nisto que diz a palavra do Senhor, então, quando que nós fomos batizados, está escrito, nós fomos batizados na morte de Cristo. Ou seja, agora a nossa vida passada, conscientemente, ela será totalmente anulada. Os nossos pecados, a nossa carne, as vontades da nossa carne vai ficar debaixo daquelas águas do esquecimento, vai ser varrida por aquelas águas correntes. O nosso pecado, como está escrito, por mais que os nossos pecados sejam mais vermelhos, mais vivos do que a escarlata, mais o sangue carmesim de Jesus Cristo, ele é poderoso para perdoar, e não só perdoar, mas purificar os nossos pecados. Aleluia. Oriande koma nagasube kandarai biando komodo gobia. Alagamantuya nagasto koma narabia. Então, esta é uma palavra que vem a circuncidar o nosso coração, porque muitas das vezes nós adentramos num campo totalmente enganoso, pensando que algo está tornando nós mais espirituais. Ah, é porque agora eu fui para determinada igreja e eu tenho determinado tipo de amuleto que fora orado lá, e agora eu creio que a partir deste momento, com isto na minha casa, isto vai trazer um certo benefício, né? Ah, porque eu comprei a Bíblia do fulano de tal. Ah, porque agora eu tenho a verdade de Deus, porque o pastor fulano de tal, o teólogo fulano de tal, com os livros dele, que tem toda a verdade de Deus, ou seja, nós estamos glorificando toda a criação, mas não glorifica o Criador. Nós muitas das vezes damos ouvido a tudo o que aparece na internet, porque, ou aonde quer que venha aos nossos ouvidos, falácias, documentários, todos os tipos de notícia, muitas das vezes, que é algo novo, é algo que vem totalmente ali desbaratando o entendimento, o que nós tínhamos antes, mas nós não tínhamos uma estrutura, um fundamento naquilo que nós acreditávamos realmente, e aquilo totalmente passa uma rasteira em nós, e nós ficamos sem entender o porquê que não, antigamente realmente não era assim, e agora eu estou com a verdade, mas espera aí, a verdade então ela veio agora, a verdade ela chegou agora. A palavra de Deus no livro de Jeremias fala: olha, olhai para os caminhos antigos, os tempos antigos. Você vê como é que o povo de Deus era há 60, 70, 80 anos atrás. Era um povo totalmente cheio do poder de Deus. Era um povo totalmente fiel. Dentre 100% ali dos cristãos, ali quase todos eram realmente cristãos genuínos, de verdade, cristãos que davam as suas vidas por amar os seus irmãos, davam as suas vidas por Cristo, que não relaxavam na pregação do Evangelho, né? E eu não só digo dentro de instituições religiosas, que é muito bom sim, com certeza, um local onde todos nós estejamos a congregar e ouvir, se alimentar da palavra, estar em comunhão uns com os outros, isso é totalmente benéfico. Porém, muitas das vezes as pessoas elas acham que o Evangelho de Jesus Cristo é para torná-las conhecidas, é para tornar ele com um ministério, é para tornar ele com um lugar, uma posição de destaque, onde ele vai ser visto, e não é isto. Nós estamos totalmente desfocados, muitas das vezes,
com uma visão que não é cristocêntrica, que não glorifica a pessoa de Jesus Cristo, que não mostre, que não aponte, ah lá, ó, ele é o Cordeiro de Deus, é ele quem tira o pecado do mundo, é ele quem é o leão da tribo de Judá, é ele quem reina, quem domina, quem estabelece, quem fundamenta todas as coisas. E muitas das vezes nós pensamos, ah, mas existem muitas coisas que não, não deveria estar acontecendo no meio das igrejas e tudo mais. Mas o que que está acontecendo na realidade? O que que eu estou buscando? Realmente eu quero a verdade? Realmente eu quero ser confrontado com a verdade? Ou realmente eu quero continuar vivendo da forma que eu quero, porque determinado tipo de ensinamento me confronta? Confronta o meu ego, os meus desejos, parece loucura para este mundo. O Evangelho, as boas novas de salvação, é loucura para este mundo. É totalmente contraditório para este mundo, é na contramão. Eu resolvi falar estas palavras, eu queria estar trazendo realmente uma palavra inspiradora, simplesmente uma conversa, mas, sabe, algumas pessoas têm se deixado levar, né, por Satanás. Satanás, ele muitas vezes ele vem enganando o mundo de diversas formas e nós fugimos de diversas formas. Sabemos, ali está escancarado que é o diabo, que é Satanás, que é o engano, que é a mentira. Mas existem muitas coisas que realmente o diabo ele pega, ele engana quando ele deixa nós no conforto, quando ele fala, não, isso aqui é melhor para você. As coisas de Deus, Deus ele já fez, não precisa você mais correr atrás, você não precisa... Olha, a Bíblia ela fala a respeito de percas e muitas percas. Na verdade, o evangelho ele é muito mais perca do que ganho. Nós vamos perder muitas coisas aqui nesta vida. Você vai perder amizades, você vai perder contatos, você vai perder lugares, você vai perder às vezes posições, você vai perder bens, você vai perder até mesmo familiares, você vai perder muita coisa aqui desta vida, as tuas vontades, os teus próprios sonhos, até mesmo um rumo assim da onde que você estava indo, graças a Deus você vai perder, que você estava indo para o inferno, mas você agora está indo para o céu. E não é fácil entrar no céu. O Senhor Jesus ele falou, olha, existe a porta estreita e a porta larga. Porfiai, isto é, o que significa porfiar? É lutar, é se esforçar, é combater o bom combate, é se esforçar, é correr atrás, porfiando, né, competindo, ou seja, compete com você mesmo todo dia. Vença você mesmo todo o dia. Porfiar e por entrar na porta estreita. Muitos tentarão entrar pela porta estreita e não vão conseguir. Jesus ele falou a realidade, a verdade. Então é melhor se esforçar, é melhor nós nos dedicar. Por quê? Porque o outro lado é pior. A porta larga conduz à perdição. E se já todo mundo estava perdido, né? Agora com Jesus, mas vivendo de uma forma que eu penso, da forma que eu acho, da forma que é e como eu quero, e não, na verdade, o meu Deus não é o meu Deus é o meu servo, o meu Deus é aquilo que é o meu escravo que eu oro para ele, eu peço para ele, ele tem que fazer, se ele não fizer, ele não é o meu Deus, não é os ídolos, os deuses, os principados, as potestades das nações que é este Deus. Um Deus que as pessoas faziam conforme a sua imagem e sua semelhança. Um Deus que eles desenhavam e se prostravam perante eles, ali fazendo de argila, de barro, de pedra, de pau, e faziam que os seus desejos se cumprissem ali com as suas preces, com os seus sacrifícios. Então Deus não é assim, faça a tua vontade, Senhor, na minha vida, e eu aceito de bom grado, mas
viva confiantemente, sabe? A maior esperança que nós podemos ter é que Cristo ele ressuscitou dentre os mortos. Quando Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, a palavra fala que todos nós também ressuscitamos junto com ele. Agora nós podemos dormir em paz, nós podemos levantar pela manhã e saber que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Nós podemos saber que, assim como o povo de Israel, ele estava ali passando pelo Mar Vermelho, quando ali Faraó, né, a palavra Faraó, na verdade, também ela tem um trocadilho, né, a Bíblia hebraica, ela traz muito disso, né, a palavra Faraó e a palavra Afar, que se escrevem da mesma forma, né, o pó, né, Afar, que é justamente o pó, né, então se forma ali a palavra Faraó e também a palavra o pó, ou seja, é justamente isso. O adversário da nossa alma ele quer que nós estejamos lá no Egito. O Egito, o que é o Egito? Misraim, Misraim, Egito, significa um lugar estreito, significa um lugar apertado, onde que a visão do povo hebreu, né, que o povo hebreu, o que significa o povo hebreu? Hebreu é aquele povo que atravessa, né, do, do verbo ali atravessar, né, passar de um lugar para o outro. Por quê? Porque o Senhor ele quer nos dar a visão espiritual, ele quer que nós passemos de um lugar para o outro, que nós saia de um lugar estreito e que nós vamos para um lugar mais amplo, mais espaçoso, que nós demos o lugar para o Senhor na nossa vida, né? Então, o que que nos está espremendo, o que que está nos prendendo aqui neste mundo, no Egito, o que que está nos espremendo ali, nos apertando, como o povo de Israel estava sendo apertado no Egito, né? Cada vez mais Faraó se levantava, duplica aí o serviço deles, agora eles não vão mais ali trabalhar com os tijolos, mas agora eles também vão ter que colher a palha, né? E mais serviço, e cada vez mais. E esta é a forma, o mundo cada vez mais ele quer tomar o tempo, cada vez mais o mundo, né? Sempre vai haver coisas novas, mais ofertas, coisas que querem fazer com que o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, fique ali aprisionado naquelas coisas e o homem ele não se desperta, ele não quer atravessar, ele não quer passar, né, esse rio da Babilônia, né, da qual ali o primeiro hebreu, né, Abraão, ele saiu, ele foi chamado de hebreu porque também ele saiu ali da Babilônia, ele atravessou o rio, né, ele atravessou, né, ele é o hebreu, aquele que atravessa. E é isto que acontece. Quando o povo de Israel agora ele vai atravessar o mar, o que significa aquele batismo, conforme está escrito em Coríntios? Porque todos foram batizados por Moisés, pela nuvem e pelas águas. O povo de Israel foi batizado, simbolizando ali também o nosso batismo, e que também, ali atravessando para o outro lado, eles beberam de uma água diferente. Eles beberam de uma água que emanava de uma rocha, e a rocha era Cristo. Alabanturimikandaraya. A água, ela já não era uma água comum, a mesma água que eles poderiam beber em outro lugar, inclusive era no deserto, um lugar que não tem água, uma rocha rolava e então aquela rocha que era Cristo dava de beber ao povo. Mas o que acontece? Qual é este mar? Este mar é o batismo, é a morte para o Egito ficou do outro lado. O mundo, aquilo que nos espreme, aquilo que está impedindo a nossa visão, aquilo que está impedindo que nós atravessemos para o outro lado, é justamente isso, né? Aí eu vou orar, me dá sono. Eu vou ler a Bíblia, eu começo a ler, me dá abrição de boca, sono, bocejo, né? Eu vou começar a jejuar, né? A fome aperta de uma forma tremenda, dá dor de cabeça, ânsia de vômito, e eu já quero entregar, e eu já fico já agoniado esperando umas horas passar para mim, justamente no momento certo ali da janta, né, do café da tarde, eu já estou pensando na comida e por aí se vai. Não, qual que é o meu propósito? Meu propósito é o jejum, a abnegação, a humilhação da carne, a humilhação, né?
e a dependência de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero das coisas do Senhor, eu quero das coisas do mundo espiritual, dos frutos do Espírito, eu quero estar em comunhão com Deus, em oração, receber do Senhor o fogo do Espírito, eu quero receber as águas vivas do Espírito Santo para saciar minha alma, eu quero ter experiências com Deus. Muitas vezes nós esquecemos disso. Então, o Senhor ele quer ter experiências conosco, mas nós precisamos nos desprender. Eu fiquei o dia todo pensando nisto, né? O Senhor ele tem posto no meu coração, olha, fale, porque algumas pessoas elas vão precisar de ouvir isto. Algumas pessoas elas vão necessitar de ouvir estas palavras, porque lhes serão úteis. Então, meus queridos, eu quero ser simplesmente, Deus abençoe, que assim seja, um canal, onde que a palavra flua, onde que, pela misericórdia do Senhor, aquilo que Ele quiser fazer de mim, Ele faça, mas que seja tudo para a honra e a glória do Seu nome e que Ele seja, sim, o alvo, o centro de todas as coisas. Porque a Ele a honra, porque a Ele a glória e a Ele o louvor, o elogio, bendito seja o nome dEle para sempre. Fiquem com essas palavras. Eu estou muito feliz de poder compartilhar estas palavras, que elas venham trazer, uma luz à nossa consciência. Deus abençoe a vida de cada um grandemente. Deus abençoe o vosso casamento. Deus abençoe a vossa família. Deus abençoe os seus negócios. Deus abençoe a sua saúde. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo os teus sentimentos. Deus abençoe a sua mente, seu intelecto. Deus abençoe em todos os sentidos a sua vida e a sua casa e a sua família, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém.